Olá, meus queridos alunos do quarto ano IB, prontos para mais uma videoaula de ciências, querido? Hoje nós vamos falar sobre alimentação e sobrevivência, tá? É um conteúdo que está na página 58, você pode estar pegando seu livro de ciências para acompanhar. Eu coloquei aí na tela um slidezinho mostrando os ursos pandas. Por que a gente vai começar falando do panda, tá? Porque a alimentação de alguns animais são bastante restrita. E um desses animais é o urso panda. Ele tem uma alimentação restrita, ou seja, limitada e reduzida. Ele alimenta exclusivamente de bambu. Se essa fonte de alimento se esgotar, acabar, os ursopandas, eles correm o risco de serem extintos, uma vez que eles não se alimentam de um outro vegetal. Então, ele tem uma alimentação aí reduzida e isso complica sua vida, tá? Eles só podem viver em um único habitat, geralmente onde existe o bambu para eles se alimentarem, e se isso aí se esgotar, eles desaparecem. Existem outros seres que, por sua vez, têm uma alimentação diversificada, se alimenta de vários outros tipos de coisas. É o caso dos pombos, dos ratos, das baratas, dos pardais, que podem se alimentar de várias coisas, tá bom? Então, eles têm essa característica que vai fazer se adaptar a diversos ambientes. Então, ele vai poder encontrar várias fontes de alimento. Se um alimento ficar escasso, não tem problema, ele se alimenta de outra coisa. Ele não corre risco de ser extinto por conta do seu alimento, tá? Porque eles têm alimentação diferenciada. Diferente aqui, ó, dos ursinhos panda, que tem alimentação restrita, reduzida. Se o alimento dele sumir, ele some junto. Nesse grupo aí de alimentação restritas, entra também a jacutinga, um pássaro que se alimenta de palmito, tá? Então, se o palmito desaparecer, a jacutinga desaparece junto também, corre o risco de extinção, de sumir, ok? Na página 58, tem uma frase para você justificar. Animais que têm dieta restrita são animais vulneráveis à extinção? Ou seja, são animais que correm risco de serem extintos? Você acha que sim ou que não? Gente, com certeza sim, tá? Animais com alimentação restritos, eles podem ser extintos. Se o alimento deles se esgotar, ele corre o risco aí de desaparecer, tá bom? Então, justificado essa frase aí, a questão 3, vocês vão para a página 59, onde tem aí uma curiosidade para vocês falando sobre a mariposa de esfinge. Então, vamos fazer a leitura do texto e a gente vai discutir, e eu vou discutir e vocês vão prestar muita atenção. As plantas e os insetos interagem de muitas formas no ambiente. Os insetos participam da polinização das flores e auxiliam também a espalhar as sementes. Das plantas retiram alimento e encontram abrigo. Um exemplo de interação entre insetos e plantas é entre um tipo de mariposa e as orquídeas estrelas. A mariposa tem na região da boca um órgão chamado de probóscide, uma espécie de tromba que usa para sugar o néctar das flores. Em Madagascar, no continente africano, existe um tipo de mariposa peculiar, a mariposa esfinge de Morgan. A probóscide dela é também maior do que a da maioria das mariposas, podendo medir até 25 centímetros de comprimento. Pesquisadores descobriram que ela se alimenta exclusivamente do néctar produzido pelas orquídeas estrelas. Esse néctar fica acumulado no fundo da flor, em um tubo longo e fino, com cerca de 25 centímetros de comprimento. Somente a mariposa é capaz de polinizar essa espécie de orquídea, possibilitando que ela se reproduza. A orquídea e a mariposa têm uma relação praticamente exclusiva. Uma depende da outra para sobreviver. Então, perceba que curiosidade interessante. Vocês viram? Eu coloquei aqui na tela uma foto de uma mariposa e da orquídea estrela. Gente, a orquídea estrela, ela tem um tubo de 25 centímetros, onde fica armazenado o seu néctar. O único inseto que consegue colocar e sugar o néctar dessa flor é essa mariposa de esfinge. Exatamente porque ela tem uma característica peculiar, ou seja, uma característica diferente das outras. Ela possui esse probóscide daqui, ó, probóscide alongado, com 25 centímetros também.
O que é o prosbiste? É o focinho, essa trombinha longa que ela tem, esse focinho longo e flexível para sugar o néctar das flores. Então, do tamanho que é o tubo da orquídea, é o mesmo tamanho do focinho dela, né? Do prosbiste da mariposa. Então, elas têm aí uma relação praticamente exclusiva, uma depende da outra, tá? A orquídea depende da mariposa para fazer a polinização e a mariposa depende da orquídea para se alimentar, ok? Essa é uma curiosidade bem interessante. Outra coisa que eu gostaria de falar é que as mariposas, gente, elas são diferentes de borboletas, tá? Não são iguais, são assim, são família, né, da mesma família, mas são diferentes. Borboletas geralmente são coloridas, tá? Tem hábitos diurnos, saem durante o dia. As mariposas não, são noturnas, costumam sair à noite. Elas são escuras, não são coloridas, são pretas, às vezes cinza, tá? E quando repousam, essa é a principal diferença entre ela e a borboleta. Quando estão em repouso, as asas da mariposa ficam assim, ó, deitada. Já as borboletas deixam suas asas assim, ó, para cima, tá bom? Isso é uma característica exclusiva de borboletas que vai diferenciar ela de uma mariposa, ok? E isso é importante porque os insetos fazem essa polinização na natureza, auxiliando as flores e ao mesmo tempo encontrando alimento e abrigo. Agora eu quero falar sobre as plantas que produzem seu próprio alimento pelo processo chamado de fotossíntese. Então, os animais, eles buscam seus alimentos, tá bom? Todos precisam de alimento para sobreviver, inclusive os vegetais. Então, as plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo que nós chamamos de fotossíntese. Esse é um conteúdo que está aí na página 60, ok? Assim como os animais, elas precisam também se alimentar. Agora, a grande diferença é que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Esse processo aí de produção de alimentos se chama fotossíntese. E para que ele aconteça, ela vai precisar de elementos que estão na natureza. Entre eles é a água e o gás carbônico disponível no ambiente. A planta também vai precisar da luz do sol, tá bom? E de sais minerais. Então, como é que isso vai acontecer? Para realizar a transformação de água em gás carbônico, ela vai precisar da luz do sol. Elas aproveitam essa substância verde que ela tem na folha, que se chama clorofila, que ela é capaz de absorver a luz do sol e armazenar nas folhas. É essa luz que vai interagir com a água e o gás carbônico e vai fazer ela produzir um tipo de açúcar chamado, que a gente chama de glicose, tá bom? E ela vai formar os carboidratos, que os carboidratos são açúcar e amido, que é o alimento dela, tá bom? Nesse processo, a planta libera oxigênio. Ela vai capturar o gás carbônico que está na natureza através das folhas, vai capturar água e sais minerais pela raiz. No interior das folhas vai ocorrer o processo da fotossíntese na presença da luz solar, tá bom? E aí durante essa produção ela acaba liberando o oxigênio. Lembrando que as plantas respiram oxigênio como qualquer outro ser vivo, tá, gente? Ela só faz fotossíntese na presença da luz. Se uma planta for colocada no escuro, ela não vai fazer fotossíntese. Ela pode respirar, mas fazer o seu próprio alimento não, porque ela precisa exclusivamente da luz. É a luz do sol que faz com que a transformação aconteça. Então, na fotossíntese, as plantas liberam o gás oxigênio. Como a fotossíntese só ocorre na presença da luz, a planta não produz alimento nem libera se ela estiver no escuro. Existem outras substâncias do solo que estão envolvidas no processo de fotossíntese, que são os minerais, utilizados pela planta absorver aí através das raízes. Então, só para recapitular o que eu falei aqui sobre fotossíntese. É o processo em que a planta produz seu próprio alimento. Ela vai precisar de elementos da natureza, como gás carbônico, luz do sol e água. Quando ela junta esses três elementos, ela realiza o seu processo,
produz aí o seu alimento, né? Que são os carboidratos. No caso aí ela produz açúcar e amido, que são 2 exemplos de carboidrato. E isso ela usa para se alimentar, ok? E durante a fotossíntese ela libera o oxigênio, que é o gás que os seres usam para respirar. Só quero ressaltar que as plantas também respiram dia e noite sem parar e elas respiram oxigênio, ok? Gás carbônico é capturado apenas para a produção do seu alimento. Então, por hoje é só. Vocês vão parar agora e responder a página 61, tá bom? Façam a página 61 e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.